Bom dia, bom dia, bom dia! Graças a Deus, aqui estamos nós mais uma manhã. Esse é o nosso tempo de esperança. Todos os dias aqui, às 6 horas da manhã, uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje, 24 de setembro de 2023, de 26 graus aqui na Vila Áurea, Ponta Porã, a nossa princesinha dos Hervais. No nome do senhor Marcos e da dona Carola, o Marcos Mendes, meu grande amigo, e a sua muito digníssima esposa, lá de Joinville, Santa Catarina, e dona Sandrinha e o seu Saulo, meus grandes irmãozinhos aqui de perto, direto lá da fazenda, né, dona Sandrinha? É isso aí, Saulão. No nome desses casais aí, lindões, fantásticos e maravilhosos, eu dou boas-vindas a todos vocês. Estamos firmes no estudo do livro de Marcos, continuamos nesse propósito, vamos seguindo adiante. Eu quero compartilhar com você nessa manhã da palavra de Deus, com base no texto que está em Marcos capítulo 6, versículo 42 a 48, que diz o seguinte: todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. Os que comeram foram 5.000 homens. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. Esse é o nosso texto. E eu quero conversar com você nessa manhã sobre o seguinte título: Figuras Proféticas. Olha só, no episódio anterior, nós vimos que não apenas todos comeram e ficaram satisfeitos, mas também que os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Relatado em Marcos capítulo 6, 42 a 43. Eram 12 os discípulos e foram 12 os cestos cheios que restaram, mostrando a generosidade de Deus para com aqueles que servem à sua obra. A cena toda é uma demonstração de como seria Cristo reinando neste mundo e provendo todas as coisas. Mas, infelizmente, à medida que avançamos no Evangelho, percebemos que Jesus vai sendo cada vez mais rejeitado aqui. Por isso, a próxima porção tem um caráter profético que é fácil de perceber se estivermos familiarizados com as dispensações e as profecias bíblicas, coisas que nós já tratamos aqui no nosso tempo de esperança. Olha só, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Parte do texto que lemos nessa manhã, Marcos 6, 45 e 46. Da multidão, Jesus se despede, mas aos discípulos ele envia antes de subir a um monte para orar. Há 2000 anos, Jesus se despediu desse mundo e subiu ao céu, comissionando antes os seus discípulos a levarem a sua palavra. Como aconteceu no milagre da multiplicação dos pães e peixes, o poder de multiplicar a palavra continuaria sendo de Deus durante sua ausência na terra.
Mas seus discípulos, segundo Marcos 6,52, não tinham entendido o milagre dos pães. Pois diante do vento contrário do mar, ficam aflitos, sem perceber que o mesmo Jesus que tinha cuidado de suas necessidades básicas era capaz de cuidar da segurança deles também. Profeticamente, a multidão sem Cristo representa os gentios que existirão na terra após o arrebatamento da igreja. Jesus no monte orando é uma figura da sua ausência no mundo e presença no céu. Enquanto isso na terra é noite, como atesta a continuação da passagem dizendo: ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Marcos 6, 47 e 48. Olha só, queridão, querida, tudo isso aponta para o período após a igreja ter sido tirada da terra e Deus levantar aqui um remanescente de judeus que serão vistos remando com dificuldade. Nós já falamos aqui que os evangelhos foram escritos para o povo de Deus, o povo da terra. Nós, na representação, nessa alegoria da palavra de Deus, já estaremos com Jesus, mas um remanescente de judeus estarão aqui remando com dificuldade em meio às trevas morais do mundo sem Cristo, enquanto ele, do céu, vela por eles e depois desce do lugar elevado onde se encontra a fim de ajudá-los. É bem verdade que a multicolorida forma da palavra de Deus nos faz aplicar essas realidades à nossa vida também. Objetivamente, está falando do relacionamento e das coisas que virão com relação ao seu povo, os judeus. Mas nós podemos aplicar às nossas vidas também e podemos fazer a pergunta: diante do entendimento, da compreensão e da experiência que nós já tivemos com Jesus Cristo, ele multiplicando, cuidando, dando provisão, estando presente e nos ensinando, quando ele nos envia e a igreja está em missão, nós, os cidadãos dos céus, aqueles que foram porque o receberam, feitos filhos de Deus, não deveríamos, em hipótese nenhuma, nos esquecer dos milagres de Jesus e continuar remando sem medo, com resiliência diante das tempestades. O texto, na sua origem, está falando do compromisso de Jesus, dos remanescentes que o próprio Jesus deixará aqui para serem propagadores, arautos da palavra de Deus quando a igreja estiver sido retirada. Mas enquanto nós, enquanto igreja, a noiva de Cristo, estamos aqui, esse texto nos traz princípios maravilhosos. Por isso, queridão, é responsabilidade minha e sua falar do amor de Jesus. A palavra de Deus diz que nós precisamos fazer isso enquanto é dia, porque a noite chega e quando ninguém pode fazer nada. Mas no caminho, nós enfrentamos adversidades, tempestades, vicissitudes, as noites da maldade. Não se esqueça de que Ele está olhando, Ele está velando e Ele se manifestará em tempo oportuno para dar a você a segurança necessária para você continuar remando em direção à própria vontade, os planos que Ele tem estabelecido. Não tenha medo. Esse é um bom tempo para eu e você, aqui e agora, aplicando essa palavra aos nossos corações, mantermos firmes no propósito de remar, ou seja, de propagar, de ir em direção ao cumprimento da missão. Cristo pode não estar fisicamente, assim como não estava com os discípulos, mas está velando por cada um de nós. E muito mais do que isso,
A sua presença através do Espírito Santo é real em nós, é a voz de dentro. Que eu e você fiquemos atentos para que nem o medo, nem o cansaço, nem o pavor, nem as pressões nos façam perder de vista ou nos faça apagar da memória aquilo que ele é, aquilo que ele fez, o que ele nos mandou fazer e o compromisso que ele tem comigo e com você enquanto nós estamos fazendo. A vida está dura, está difícil, você está enfrentando lutas, provações, dificuldades. A pergunta é: em que mar você está remando? Porque se você estiver remando no mar da vontade de Jesus para mim e para você, certamente os olhos dele estão sobre nós e no seu tempo correto, no seu tempo certo, ele se manifestará. Você não está sozinho, você está vivendo sob o olhar de Jesus. Mantenha-se firme no propósito. Essa é a palavra de Deus aos nossos corações nessa manhã. Vamos orar para que seja verdade, não é? É sempre assim, a palavra é um ambiente de oportunidade e nós a tomamos para nós ou não. É uma decisão nossa. Que você continue remando a despeito das adversidades. Não se esqueça jamais do que ele fez, do que ele faz e do que ele fará. Mas é necessário estar debaixo da ordem, da direção e do propósito de Jesus para a sua vida. Vamos orar para que o Senhor nos ajude a entender melhor e assim também viver e cumprir melhor a nossa missão. Pai querido, Deus maravilhoso, muito obrigado pela sua palavra aos nossos corações. Eu sei que o Senhor é um Deus maravilhoso que nos ensina, Pai querido, e a tua palavra, ela traz flashes para a gente, ela traz informações do presente, do passado, do futuro. E é claro que quando o Senhor está falando aqui, as figuras vão saltando aos nossos olhos e nós podemos, através da revelação do seu Espírito Santo, entender o que vem por aí, Pai. Eu sei que há um remanescente do teu povo aqui da terra, dos judeus, que o aceitarão e então serão, Pai querido, os propagadores da mensagem num tempo de tribulação. Nós, como a sua igreja, estaremos contigo, Pai querido, vivendo contigo as delícias da sua presença nos céus, esperando o tempo para voltarmos com o Senhor e então reinarmos com Cristo sobre tudo e sobre todos. Mas aplicando, Pai querido, na sua multiforme colorida a palavra de Deus, nós podemos também perceber que de alguma maneira estamos vivendo uma noite de tempestades, enquanto temos o compromisso de ser luz nesse mundo, sal nessa terra. Nós também estamos vivendo noite de valores invertidos, Pai querido, de princípios quebrados, de rejeição do Senhor, que as tempestades, as contrariedades, que as vicissitudes, que as lutas do dia a dia, Pai querido, não tire de nós a esperança maravilhosa, a segurança, na verdade, de que o Senhor está presente conosco, de que o Senhor se manifesta no momento certo, que nós não sucumbiremos a nenhuma tempestade e que nós alcançaremos o porto seguro, porque o Senhor nos enviou e o Senhor nos acompanha. O Senhor nos protege, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos mantém firmes. Que seja esse o sentimento presente no coração de cada um de nós. Enquanto teu povo na face da terra, Pai querido, que acordem em tempo oportuno e se arrependam dos seus pecados, enquanto o seu povo celestial, nesse caminho, que a segurança da sua presença seja uma realidade, capaz de nos manter firmes na direção contra todas as intempéries, contra todas as tempestades, sabendo que nós nunca estaremos sozinhos, porque o Senhor prometeu estar conosco todos os dias. Que a tua boa mão alcance o coração daqueles que estão necessitados de toda natureza de necessidade, Pai. Física, emocional, financeira, espiritual,
que a sua boa mão seja real nesses corações, devolvendo a eles o brilho, a esperança e a força para continuar remando em direção à vida, em direção aos teus projetos e os teus planos. Que seja um final de semana abençoado para cada um dos seus filhos e hoje, domingo, dia do Senhor, em tempo oportuno possamos estar juntos, reunidos, dando expressão visível do seu corpo aqui na face da terra, nas nossas comunidades locais. É a oração que faço, a todos abençoo e o faço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha, minha gente, coisa linda demais a palavra de Deus aos nossos corações, tá bom? Fica firme, fica remando. Nós estamos também figurativamente, não no meio de uma tempestade, mas com propósito. E o Senhor está velando por nós. Mais do que isso, Ele está conosco. Mais do que isso, Ele está em nós. Um bom domingo para você. Fique um pouquinho mais à sua mesa, compartilhe vida e bons momentos com os seus e, à medida do possível, faça de tudo para estar com a sua comunidade cristã, a sua igreja, a sua célula, enfim, dentro da sua realidade, esteja reunido celebrando Cristo e a vida que Ele nos dá. Vamos nessa então? Um domingão maravilhoso para todos nós, um grande beijo para todos. Tchau!